somente crer, tudo é possível. Vamos receber o pregador nesta noite. Senhor Jesus, amado Pai Celestial, estamos agradecidos, Senhor, pela oportunidade, Pai, de poder estar na Tua presença, sentir a Tua graça, sentir a Tua misericórdia, e ainda sentir que aquele sangue está no propiciatório intercedendo, Pai. Pai Celestial, agora chegou a hora mais importante deste culto, Pai. Quando o Senhor vem e fala aos nossos corações, é onde o Senhor não escolhe idade, não escolhe cor, apenas vem e fala, Senhor, com uma autoridade divina, Pai. E eu saio da frente desta hora, Pai, e peço que o Teu Espírito Santo tome o controle de cada palavra, de cada pensamento, de cada atitude, Pai. Que seja o Teu Espírito Santo tomando o controle aqui, Pai, e que a Tua palavra tenha total poder sobre cada coração, sobre cada vida, sobre cada alma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que cada espírito aqui esteja sujeito ao Teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus vos abençoe, irmãos. Mais uma vez, é um grande privilégio nós estarmos na casa de Deus, né? E ainda falta bastante irmãos, né? Essa igreja aqui, ela é uma igreja cheia. Está faltando alguns irmãos. Mas eu gostaria de ler a palavra, aproveitando vocês que estão de pé, que se encontram em Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Abacuque fica entre Gênesis e Apocalipse. É bem facinho achar. Depois de Naum, se eu der um tema esta noite, eu gostaria de dar um tema, apenas uma pergunta. Está você disposto? Vamos ler a palavra. Quem não achou, apenas acompanha. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e nos curais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Que Deus acrescente as bênçãos sobre a sua palavra. Podei-vos assentar. Essa oração de Abacuque, ela com certeza foi uma oração sincera. Foi algo que estava em seu coração, em sua alma.
quando ele disse que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira fale e os campos não produzam o mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos curais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. É uma fé sobrenatural. Quando nós olhamos para como é que se diz? Prateleiras, e lá está tudo cheio, está transbordando, o mantimento ainda tem, aí fica fácil adorar, fica fácil louvar, fica fácil engrandecer o nome do Senhor, quando vai tudo bem, quando não tem ninguém doente em casa, quando você não tem ninguém na UTI, quando você tem todos os teus pais com saúde, os teus filhos com saúde, vai tudo bem. Aí você acorda de manhã e você diz: obrigado, Jesus, mais um dia. Mas e quando chega aquela doença em que não pode mais te tirar da cama? Será que nós, como seres humanos, vamos ter a condição de ter aquele mesmo nível de gratidão que enquanto as prateleiras estavam cheias? São Mateus capítulo 16, versículo 24, que diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse achará. Aqui Jesus está falando sobre abnegação, negar a si mesmo. E hoje nós estamos vivendo, irmãos, vai ser apenas uma palavra bem objetiva. Foi algo que tocou no meu coração, e há dias eu venho pensando sobre isso. A própria era em que estamos vivendo é uma era onde as próprias pessoas estão confessando, o próprio mundo está confessando aquilo que o profeta William Marion Branham falou, aquilo que a Bíblia falou. Sou rica e de nada tenho falta. Sou fartadas em bens, tenho muito, não tenho necessidade de nada. O motivo de estar falando isto é que, quando você encara as pessoas lá fora, encara o mundo lá fora, e você apresenta este Evangelho, o que eles te falam é a resposta. As pessoas são diferentes, mas a resposta é igual. Eu já tenho minha igreja, e a minha igreja é igual, porque diante de Deus é tudo igual. Mas não é tudo igual. Tem que ter uma diferença na nossa vida, na tua vida,
com a vida que eles vivem lá fora. Você está disposto? Eu estou disposto a renunciar, a negar a mim mesmo, para aceitar este Evangelho de Jesus Cristo? Eu estou disposto a negar a mim mesmo, a quebrar o orgulho, a quebrar a inveja, a quebrar o eu, para aceitar este Evangelho? Essa conversa que eu quero ter com vocês é sobre o nosso cotidiano. Quando o irmão Branham estava ali diante de uma situação com Sharon e Hope, sua esposa, elas estavam morrendo. A sua filhinha chegou a ficar com os olhos turvos, vesgos, de tanta dor, e Hope estava morrendo, já a caminho do taúde ou caixão. Quando pensamentos começaram a fluir na cabeça do irmão Branham: é este o Deus que você serve? Você orou para tantas pessoas serem curadas, e elas foram curadas. Você orou para tantas pessoas serem libertas, serem salvas, e elas foram libertas e foram salvas através do dom que Deus te deu. E você ainda crê nesse Deus? Você ainda se importa com este Deus? Sendo que Hope já estava desenganada pelos médicos e Sharon estava pronto a morrer, 9 meses de idade. Lá estava o profeta totalmente dilacerado, sentimentos na flor da pele. Uma situação como essa, irmãos, alguém já passou aqui? A esposa e a filha morrendo, e tendo que tomar uma decisão, porque o diabo está ali, toda hora no pensamento: este é o Deus que você serve? Então, ele se vê ali, a notícia vem: Hope, sua esposa, faleceu. Seu coração derrete. Só quem perdeu alguém próximo sabe o que é perder alguém. Enquanto nós não perdemos um familiar, enquanto nós não perdemos alguém, nós não temos esse sentimento de dizer: eu sei o que é isso. Tanto é que a gente não tem nem palavras num velório, porque a gente não sabe o que é perder alguém. Você não sabe o que é aquela pessoa estar próxima de você. Quem não perdeu, quem perdeu sabe. Quem perdeu mãe, quem perdeu pai, sabe que aquela pessoa estava todos os dias com você ali. E agora, o diabo vem no pensamento e diz: e agora nunca mais você vai ver ela. Sharon, sua filha de 9 meses, morrendo, e ele diante do caixão, e ele dizia que enquanto ele olhava para ela, parecia que ela queria falar algo para ele. Enquanto isso, o diabo estava trabalhando em seu pensamento, dizendo: e aí, William Branham, cadê o teu Deus agora? Cadê o teu Deus? Mostra onde está teu Deus. Você não tem um dom de cura? Esse Deus não te deu um dom de cura? Ora pela sua filha e ela vai ser curada. Mas, irmãos, ele tinha que estar firmado em algo.
E esse algo não era a igreja, esse algo não era pastor, esse algo não era religião, ele tinha que estar firmado em algo sólido, e este algo sólido era a palavra. Então ele olhou além do tempo, além das cortinas atmosféricas, e ele lembrou do que Jó falou. E quem sabe ele olhou para o lado e disse: escuta aqui, Satanás, o que Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Agora você veja um profeta, na qualidade deste profeta, se posicionando pela palavra, perdendo o que ele estava perdendo. Mas e quando o nosso carro estraga? E quando nossos filhos se desviam? E quando há discussão no lar? Entre o esposo e a esposa, entre o marido e a mulher? É isso que eu quero falar, o nosso cotidiano. Como casal, qual é o teu comportamento? Está você disposto a negar você mesmo? Quando a esposa diz para você: homem, você está errado. Aí você olha para a mulher e diz: mas quem que é você para falar isso aí? Quando Deus usa a esposa para dar um conselho para aquele marido, muitas vezes ruim de lidar, sabe, às vezes usam até a escritura: Deus não levantou pregadora, Deus não comissionou pastora. Mas irmãos, Deus falou na boca de uma mula. Ele pode muito bem usar a tua esposa, a minha esposa, para falar comigo, para falar contigo. Mas daí sabe o que acontece? Todos menos você. Não é assim que acontece? Uma pessoa orgulhosa, ela vai escutar qualquer tipo de conselho, mas não os dos mais próximos. Dos mais próximos ela não vai escutar. Por quê? Porque se torna uma coisa comum. Quando Rebeca estava discutindo com o profeta, ela bateu a porta da casa e disse: nessa casa eu não fico mais. O irmão Branham era um profeta de Deus, vindicado por Deus. Mas por ela estar familiarizada com seu papai, ela discutia com William Branham. Qual foi a reação de Billy, de irmão Branham? Não pegou uma vara, não pegou um chinelo, não pegou uma cinta, não pegou uma açoiteira. Ele só disse para Meda: não, Meda, não, nós temos que descer no nível dela. Queremos tratar do assunto dela nessa fase da juventude, nós temos que descer no nível dela. Trate ela como uma jovem. Não queira tratar ela como você é. Aí a Rebeca demora para voltar. Quando volta, a atitude de Meda foi diferente. Quando Meda discutiu com o irmão Branham e fechou a porta na cara do profeta, o que ela adquiriu ali? Alguém sabe dizer? Um câncer. Um cisto. Tudo gera espíritos. Todas as nossas palavras e as nossas atitudes geram espíritos.
eu, através das minhas atitudes, estou influenciando alguém, ou seja para o bem, ou seja para o mal, mas eu tenho uma influência e você tem uma influência. No lar, na família. Você sabe, irmão, são apenas conselhos que é dado, você não é obrigado a aceitar, mas é dado o conselho. Você sabe que existem no nosso dia, e tem pessoas que não têm um discernimento ou uma maturidade para escutar certas coisas. Uma vez eu lembro que foi pregado aqui, que quando você e sua esposa, ou eu e minha esposa, estamos discutindo algo, sempre é bom vigiar os pequenos ouvidos que estão ao redor. Por que eu falo isso? Porque você está matando o caráter daquela pessoa, e aquela criança nasce tendo outra concepção daquele irmão ou daquela irmã. Isso é lógica. Nem precisaria de fé para isso. É lógica. Aí você tem aquele cafezinho com o esposo, com a esposa, né? Quando o irmão Branda disse que ele se assentava com medo e começava a pregar para ela. Deus me deu uma mensagem, volta e meia, ele acordava, Meda era 2h da manhã, ele estava pregando para Meda. Meda era privilegiada, escutava o sermão acho que 2, 3 vezes. Sabia decor, o irmão Branda subia no púlpito, ela já sabia, ele vai pregar isso, vai pregar aquilo. Porque era o que estava no irmão Branda. Você sabe, irmãos, eu vou falar isso por experiência própria, que às vezes uma criança te trata mal, não é porque ela é mal, e nem porque ela tem um espírito errado nela, mas é porque ela ouviu o pai e a mãe falando. Ela ouviu o pai e a mãe falando de fulano e beltrano, então agora quando ela vê fulano ou beltrano, ela vai fazer o quê? Por quê? Não é dela, nem um espírito errado, mas foi plantado aquilo nela, naquela concepção. Agora, quando nós vemos muitas coisas acontecendo no nosso tempo, muitas, que no meu tempo, pelo menos eu dou graças a Deus, de ter nascido neste tempo que eu nasci. Eu sou ainda jovem, mas eu peguei os laços dos mais antigos. Eu sou jovem, mas apanhei dos antigos. Eu nunca, o dia que eu respondi o meu pai, eu até nem lembro o que eu falei para ele naquela época. Eu chamei ele de provalecido. Ele me deu uma sova de laço e eu disse, você é um baita de um provalecido. E eu tomei outro laço, por ter chamado ele de provalecido. E eu tomei outra tunda. E não era tunda, irmão. Era laço mesmo. Laço de sair com o couro listrado. Mas nenhum momento isso me eu deixei de ser homem. Cada idoso, ancião que eu encontrei, eu respeitei. E respeito até hoje. Não difero idade, porque conselho até na boca de uma criança é bom, quando o conselho é aceito. Agora vai da nossa atitude. O que nós não temos muitas vezes é essa abnegação. Nós não queremos dar para trás, porque às vezes o orgulho é maior. Porque às vezes aquele ego é maior. Mas se nós tomarmos o exemplo de Cristo, o próprio Jesus,
Ali no Getsêmani, São João 3, a Bíblia diz que ele veio do Pai e voltaria para o Pai, e ele sabia quem ele era. E nem por isso deixou de dobrar os joelhos na frente de um Pedro impulsivo, que tinha uma espada em sua cintura, e lavar os pés daquele homem. Porque ele tinha certeza de quem ele era. Mas agora eu pergunto, nós estamos demais. Essa é a verdade, irmãos. Muitas vezes nós nem sabemos o que somos. Você encontra pessoas aí na rua e elas dizem: você é o quê? Ah, eu sou fulano, eu sou Beltrano, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou daquela igreja. Ah, daquela igreja. Mas escuta, isso ímpios falando. Aquele fulano é da tua igreja? Aí você fica com medo de falar se é ou não, né? E agora, digo que é ou não? Se eu disser que não, eu estou mentindo. Se eu disser que é, provavelmente vai vir alguma coisa. É da nossa igreja. Mas nem parece crente. Ímpios falando, irmão. Ímpios. Se fosse aqui entre o arraial, mas ímpios lá fora, da boca de pessoas que têm uma vida, e você ouve isso, o que você vai pensar? O que tu vai pensar? O nosso rastro, irmão, nós estamos, deixa eu falar bem sincero, eu quero pregar com o coração aqui, minha maneira simples de pregar. Que Deus nunca teve na filosofia, nem nas apologias humanas aí. Deus teve na simplicidade. E se um conselho que o Mombrana deu ao Peregrini, ele disse: mantenha a simplicidade da mensagem, porque é ela que vai levar para o rapto. Não é sermões filosóficos, que coloca um monte de palavras na cabeça das pessoas, mas aquelas palavras não descem para o coração. Mas tem um Paulo que veio pregando e deixando tudo aquilo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. E ele veio dizendo: eu não venho a vós com palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas eu vim a vós na demonstração e poder do Espírito Santo. Aí você se coloca, você não quer abnegar, você não quer voltar para trás. A pessoa não quer voltar, não quer reconhecer. Não, ela prefere ficar naquele patamar falso. Falso. Que tipo de patamar falso? Um patamar o qual a pessoa está vindo para a igreja, todos os cultos ela participa, todos os cultos ela vem e canta junto com o líder, escuta a palavra, mas dentro dela ainda está vazio. Ainda está vazio. As pessoas não conseguem ver os atos dos apóstolos na igreja. E é isso que precisamos ter, os atos. Mas para termos os atos, visão de Pátimo, é o que o profeta nos fala, precisamos entrar no Espírito primeiro. Você nunca verá um ato de obediência à palavra sem antes entrar no Espírito da coisa. Você precisa primeiro entrar no Espírito. Aí você vê Jesus lá no Getsêmani, orando sem cessar. E a oração dele era desesperadora. E falar em desespero, hoje nós estamos vivendo um tempo de desespero. Hoje é um tempo de desespero. E eu olho para esses bancos vazios, e eu penso: onde está o desespero do povo? Onde está o desespero da igreja? Quando o irmão Brana disse: se você pegar Daniel e pegar Israel, veja o que Israel fez. Israel, o povo israelita, eles esperaram primeiro vir a sobrecarga de Faraó, os açoites.
esperaram os serviços aumentarem, para começar a clamar a Deus por um libertador. Para começar a clamar a Deus. E não é isso que acontece muitas vezes. Para a pessoa entrar em desespero muitas vezes, precisa cair numa cama do hospital. Precisa ter alguma perca. Precisa perder tudo na vida para depois entrar em desespero. Perde família, perde filho, perde esposa, vira um escambau, aí se torna um desesperado. É um tipo de Israel. Agora, se você pegar o tipo de Daniel, ele começou a ler os pergaminhos e viu que havia uma promessa, que escrituras teriam que se cumprir. O que ele fez 2 anos antes, ele começou a clamar. Começou a clamar antes da coisa vir, antes da tribulação, antes da dificuldade, antes da doença, antes do problema. Israel não. Israel caiu no problema, caiu na tribulação, caiu na dificuldade para depois começar. Oh Senhor, tenha piedade de nós, Senhor, nos ajuda. Abnegação. Está você disposto a viver esse evangelho? Mas esse evangelho que eu estou falando e que todos nós conhecemos, não é um evangelho só aqui dentro da igreja. Não é só pro Ariel viver aqui no púlpito, pregar e não viver. É um evangelho que nós temos que estar lá, como aquela irmã, lavando a sua louça enquanto seu esposo está lá bebendo com seus colegas. Aí, a mulher lá na sua casa, uma cristã cheia do Espírito Santo, e o seu marido num bar, discutindo sobre crença. E ela disse: eles disseram, não tem mais cristão verdadeiro, não se encontra mais. E o esposo daquela mulher que estava lá na sua casa disse: não, peraí, eu conheço uma mulher que essa sim é uma verdadeira cristã, e eu posso provar isto para vocês. Bom, então prova. Aí chega ele, eu não me recordo se era 2 com ele ou só 1. Alguém recorda dessa história? 2? Levou mais 2. 2 bêbados. 3 bêbados com ele. E se é hoje, se entra esses 3 bêbados aí, na tua casa, irmã? Na verdade, nem chega em casa, né? Que nem eles, ó. Já posa lá fora. Já nem chega. Como diz o que nós escutamos ali. Sem falar que volta e meia tem que bater um print, né? Das conversas. E bater uma foto de onde você está. Cheguei na farmácia. E manda para a esposa. Cheguei no mercado. Para a esposa. A esposa está em casa, mas está monitorando, né? Ah, fulano está lá, fulano está aqui, fulano está lá, fulano está aqui. Liga o GPS, bota o aplicativo lá no telefone do marido ou da esposa. A esposa está quase chegando em casa. Está vindo, está chegando. Aí chega esse homem com 3 bêbados numa casa. E lá está ela, serena, uma mulher cheia do Espírito Santo. Ô mulher, o Beldo é bem desaforado mesmo, né? Faz aí uns bacon para nós, né? Temos louco de fome. E ela começa a cantar um hino e fazer o seu trabalho. Quando traz os bacons, coloca na mesa para os 3, ele dá um tapa naquele pires, aquele pires cai no chão.
tu sabe que eu não gosto disso, e aquilo, isso, e... né? Quem sabe os dois camaradas que estavam juntos já ficaram espiados. Vamos ver a reação, vamos ver a reação, vamos ver a reação. E o diabo quer ver a nossa reação. Vamos ver a reação desse irmão contra outro irmão, quero ver a reação. Ele falou que é um cristão, vamos ver se é. A irmã busca um pano ou uma vassoura, junta. Desculpa, querido, eu duvido. Mas eu duvido mesmo, meu Mateus. No nosso tempo aqui agora, século 21. Se não era o camarada que ia estar juntando o pires. Ela vai e ele manda fazer outra coisa. Sabe o que ela faz? Junta aquela sujeira, joga no lixo e começa a preparar. E quem sabe cantando aquele hino: Cruz de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Irmãos, ela terminou aquele lanche, estavam os 3 homens de bruço, de joelhos, chorando, e ela não era uma pastora, e ela não era uma missionária, nem uma profeta, mas ela era uma verdadeira filha de Deus. E eu lendo isso, eu me pergunto, quantos bêbados eu converti ao Senhor? Quantas prostitutas nós convertemos ao Senhor? O Evangelho é sério, irmãos. Nós não estamos confinados aqui dentro, simplesmente para ouvir um rapaz careca. Nós estamos aqui para obedecer o que a palavra nos ensina, o que a palavra nos mostra, e esse é o caminho da salvação. Humildade não se mede por atitudes, por roupas. Humildade não é você andar aí todo sujo, todo rasgado, e o outro dizer, aí vai um irmão humilde. Não, às vezes aquela pessoa que está tudo rasgado é mais arrogante do que aquela que tem trilhões de reais no banco. Aquela pessoa humilde, ela não tem medo de se rebaixar. Não tem medo de se rebaixar a qualquer nível, porque ela sabe quem é. Você tem que saber quem é, eu tenho que saber quem eu sou. E a Bíblia diz em São João 1, verso 11, ele disse, ele veio para os seus e os seus não receberam, mas todos aqueles que o recebeu, deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então eu sou filho de Deus. Então a minha atitude é como um filho de Deus. Mas só que não só aqui dentro da igreja, não só lá no trabalho, em casa com a esposa, em casa com o esposo. E muitas vezes nós não sabemos diferenciar essas coisas. Sabe, irmãos, às vezes nós queremos uma atmosfera de cura, libertação, salvação, libertação, e Senhor, me liberta, me cura, me liberta, me liberta. E muitas vezes nós oramos desse jeito e não vemos resultados. E não somos libertos de tal espíritos. Sabe por quê? O irmão Brana disse na mensagem, a base do companheirismo, parágrafo 34 em diante, ele diz, é porque ele gosta disto. A pessoa às vezes entra num canal onde não consegue voltar, e ela vem no altar e ora, e o pastor ora, e os obreiros oram, e é ungido, e tudo mais, e faz jejum, e aquela pessoa não é liberta daquele espírito maligno que está ali.
daquele demônio que está ali possuindo aquela pessoa através de um vício, através de qualquer outra coisa. Por quê? Porque ela gosta. Ela vem, se emociona, chora, pranteia aos pés de Jesus, mas logo ali ela está alimentando aquele espírito novamente. É a verdade, irmão. É duro falar, eu sei que é duro ouvir, mas é duro falar também. Só que é a verdade. E nada mais além da verdade. Nada mais além da verdade. Eu não prego só para você, eu estou pregando para mim também aqui, ó. Eu também estou me alimentando disso. Aí você pega aquela esposa birrenta que, se o marido chegar meio já, não, porque você não presta, porque você é isso, você é aquilo, ó, não quero mais nem saber. Então tá, a hora que nós pecar com Deus, Deus vai olhar para nós, ó, você já era. Vou casar com outra noiva agora, você já era. Já pensou se Deus agisse como nós agimos? Como é que seria? Não é verdade, irmão Adão? Se Deus agisse do jeito que nós agimos com o nosso irmão, com nossa irmã, com nossa esposa, com nosso esposo, o que seria de nós, irmão? Onde nós estaríamos hoje? Mas temos que dar graças a Deus pelo sangue no propiciatório, que ainda está intercedendo por nossas vidas, que ainda está intercedendo por nossas almas. Irmão Brana, ou melhor, eu li num livro, que tem certas perseguições que vêm a você, a mim e à igreja, que não é perseguições, vamos dizer assim, pessoais. São perseguições, e atrás dessas perseguições tem um espírito hostil, que está ali impulsionando aquela pessoa, para esse espírito não perder o domínio dessa pessoa. E às vezes você ora a Deus e busca, e Senhor, me liberta, mas atrás disso tem um espírito hostil, um espírito diabólico, insistindo naquela vida, para não perder o controle da tua vida. Para não perder o controle daquele jovem, daquela jovem, de ir beber suas cervejas nos bares, de se prostituir quando o pai e a mãe não estão em casa. Ele toma o controle destas vidas, e o problema de tudo, que vem jovens lá do mundo, se converte em uma conversão prematura, e olha como o espírito é sagaz, se faz de crente, age como um santão da igreja, e exige tudo da moça. Você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Irmã, vigia. Tome cuidado com esse espírito diabólico. Quando uma pessoa exige demais daquilo, lance fora. Isso aí não passa de um fariseu. É o que a Bíblia diz, coloca fardos nos ombros das pessoas, mas eles não são capazes de mover um dedo. Mateus 23, Jesus censura os escribas. Ele olha para aqueles homens da lei lá, que olhavam para o povo e diziam, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, ou vai para a igreja, ou vai orar, ou vai jejuar, mas eles não moviam um dedo, e eram os mestres da lei, eram os pastores daquele povo. Aí você olha aquele fariseu ali, orando, com o peito estufado,
Por isso que eu disse que humildade, irmão, não está atrás de veste, não. Não está atrás das vestes. Humildade não está atrás das vestes, não. Aí o fariseu, com a sua túnica sabática, tudo brilhando, tudo novo, olha para o publicano e diz: ó Senhor, tu me conheces. Tu sabes que eu não sou como esse aí. Tu sabes que eu não bebo. Tu sabes que eu não fumo. Tu sabes que eu não faço isso. Tu sabes que eu não faço aquilo. Aí o publicano lá, de joelhos, tinha temor até de olhar para cima, porque aquele homem tinha uma oração espetacular. Ele olha e diz: ó Senhor, tenha misericórdia de mim. É isso que um filho de Deus, quando está na presença de Deus, ele diz: tenha misericórdia de mim, Senhor. Certamente eu não sou como esse fariseu, o nível que ele está é muito alto para mim, mas tenha misericórdia, que eu sei que se o Senhor tiver misericórdia, o Senhor me colocará lá do outro lado. Tenhas misericórdia. Agora, entra numa tecla que eu sempre bato, irmão. Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus repete a mesma coisa. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz. É todos os dias. Todos os dias nós temos que tomar a nossa cruz. É na segunda, é na terça, é na quarta, é na quinta, é na sexta, no sábado, no domingo. E vai se tornando uma engrenagem giratória. É todos os dias, você acorda, do lado da tua esposa, do lado da tua cruz, do lado do esposo a mesma coisa, do lado... É a tua cruz, é a tua caminhada, meu irmão. Tem coisas que não é fácil aturar, mas você tem que ter paciência, você tem que se negar a si mesmo em certas circunstâncias, em certa situação. Tá bem então, tu tá certa, tu tá certíssima, tu tá certíssimo, porque às vezes, irmão, uma briga, uma contenda, às vezes no lar, é por causa disso aqui, ó. Coisinhas pequenas, que o casal não teve a maturidade de sentar e dialogar sobre aquilo. Quando eles sentam para dialogar, o esposo está lá para a esposa assim, ó, foi tu que começou. Tu que começou. Se não tivesse essa mesa na minha frente. Cotidiano. Você me irrita, mulher. Você me irrita, homem. Mas se eles tivessem um amadurecimento, se tivessem um discernimento, e sentassem, e conversassem a respeito daquilo, você ia dizer, onde eu errei? Humildade é isso. Isso é humildade. Você ter humildade é você dar o direito para o teu irmão dizer aonde eu errei. E o outro, se for humilde, ele vai ter poder nas mãos. E aquilo for uma humildade sincera, ele não vai te matar. Porque veja quão humilde o homem é quando você dá poder a ele. Se ele tem poder nas mãos, ele pode matar, pode dar vida, pode fazer o que quiser. Mas veja se ele é humilde e dê poder a ele. Aí, onde está o meu erro? Você já deu poder para a tua esposa? Você já se abnegou? Já deu poder à tua esposa? Não posso. Eu sou o dono da casa, sou o cabeça da casa. Mas dê poder a ela. E Deus vai usar ela para te aperfeiçoar. Deus vai usar ela. Deus vai usar ele para te aperfeiçoar. Oriel, tem coisa que a gente não gosta de ouvir, irmão. Essa é a verdade. Tem coisas que a gente não gosta de ouvir. Por que não gosta de ouvir? Porque é a verdade. A verdade é duro falar. E mais duro ouvir.
Porque daí você dá poder para a tua esposa e você diz, onde é que eu errei? Então pode falar. Aquilo lá abre um monte de caixa. E começa a gavetinha de 1900 e aquilo. Esses dias ela disse para mim, minha esposa disse assim para mim, eu quero que você me fale, você faz um tempo já, eu quero que me fale onde eu errei contigo. E eu comecei a catar, né? Eu estava doidinho para achar alguma coisa. Eu comecei a catar e não lembrava. Eu pensei, meu Deus, deixa eu abrir cadê essa gaveta? Deixa eu abrir aí o que ela me fez. Sinceramente eu não lembrei, irmãos. Deus me deu essa graça, graças a Deus, de me fazerem mal muitas vezes e eu não lembrar daquilo. Graças a Deus, tem muita coisa que me fizeram e eu não. E é melhor assim, muito melhor assim. Mas quando eu dei poder a ela, eu me arrependi. Eu disse, pode fechar as gavetas agora, pode fechar, não quero mais ouvir. Mas é bom, você sabe o que acontece? Quando tem gente olhando no relógio, né? Mas já vou parar. O Brenda pregava 3 horas. Mas não vou pregar 3 horas. Engraçado, a gente para na frente de uma novela. A novela pode durar 2 horas, um filme pode durar 4 horas. E a pessoa fica lá com os olhos desse tamanho, assim, ó, na expectativa. Mas quando Deus entra aqui em cena para falar, dá sono, dá preguiça, dá cansaço. Nós estamos em contagem regressiva. Não para sair do culto, mas para a vinda de Cristo, irmãos. Para a vinda de Cristo. Cristo está tão próximo para voltar, tão pertinho, e com uma visão espiritual, olhando com uma visão espiritual, tem certos níveis que nós não alcançamos ainda, e nós precisamos alcançar. Tem certas barreiras entre nós mesmos que precisamos derrubar. Foram levantadas, mas precisamos derrubar. Precisamos derrubar, porque nós não entraremos no céu com essas barreiras. Nenhum de nós, com essas indiferenças, com essas atitudes, nem eu e nem você. Então nós temos que tomar uma atitude o quanto antes, porque o Brenda disse na mensagem de desespero, nós devemos viver cada segundo da nossa vida em desespero, pela vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas faça esse teste aí, irmão, é um conselho que eu te dou, dê poder à tua esposa, e você vai ver as tuas falhas. Não vai gostar muito de certas coisas, mas aquilo vai te ajudar. Aquilo vai te ajudar, eu tenho certeza disso. Amém? Vamos nos colocar de pé? Amanhã é a nossa ceia. Esses dias foi feito um culto especial de Páscoa, né? E eu vi o mundo todo parado, comemorando a Páscoa. Mas já passou a Páscoa e o mundo velho voltou ao normal. Para eles é só uma tradição. Não tem sentimento. Não tem mais sentimento. E hoje você vê o mundo aí fora fazendo tantas coisas. Não estamos aqui para julgar. Mas precisamos estar certo com Deus. Por isso que quando você vem à ceia, é lido aquela escritura: examine-se o homem a si mesmo, então coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E eu vou orar para Deus, isso aqui não vai soar como uma piada e não quero que soe, mas eu vou orar para Deus não vir no sábado depois da ceia, senão não vai encontrar ninguém aí, né? Ele tem que vir num culto de ceia, porque está sempre cheio nos cultos de ceia. Jesus tem que vir num culto de ceia, está sempre cheio.
No culto depois da ceia não pode vir, porque senão... Mombrana, uma vez eu escutei alguém dizendo, você não é cristão por ir à igreja. Eu concordo com ele plenamente, 100%. Mas o Mombrana disse, o cristão vai ocupar o lugar dele na igreja todos os dias de culto. E todos os dias de culto não é só no sábado e no domingo, é na quarta-feira também. Oração em favor da irmã Liliane, pede oração em favor de sua vizinhança. A mesma irmã, é o outro, né? O irmão Elisandro pede oração em favor de sua filha, Yasmin, que está com infecção urinária. Vamos orar, irmãos, fechar os nossos olhos. Querido Deus e eterno Pai, depois de ouvirmos a Tua palavra, Senhor, não foi uma pregação eloquente, Pai, eu nem sou uma pessoa eloquente, e nem desejo ser, Pai, eu desejo ser sincero, é isto que eu desejo. Vendo o dia em que estamos vivendo, Senhor, e tantas coisas que o Senhor tem nos mostrado através de sonho e também de profecias que foram proferidas, Pai. Vendo as coisas acontecendo, isso nos desespera, Pai. Deus, eu entrego tudo nas Tuas mãos, este pequeno sermão, esta pequena palestrinha que foi falada ao Teu povo, Pai. E aquilo que eu não consegui, ó Deus, expressar, possa o Teu Espírito Santo compungir o coração dos Teus filhos e atingir o alvo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos pela Yasmin, que está com esta infecção. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos todo espírito maléfico, Pai, que tenha atingido a saúde desta criança. Seja desfeito pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor Deus, amém. Temos a nossa vigília, e essa vigília, vou dizer para vocês, tem nos enriquecido de uma maneira especial, e nós temos visto Deus se movendo no nosso meio, através de pequenos estudos, orações, louvores. Temos testemunhos de pessoas chegando aqui, e só nos louvores serem abençoadas e libertas. Então, essa vigília está sendo sim uma bênção. E hoje, o irmão Ramon vai, como é que o senhor disse ali? Como é que diz aquela palavra? Vai bancar o lanche aí, para quem quiser ficar aí para a vigília, já tem um banquete esperando nós ali. Então, se você deseja já ficar para a vigília, tem um banquete te esperando aí, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a cada um de vós. Vão com Deus, e amanhã nossa ceia, se assim o nosso Senhor Deus permitir. Que Deus abençoe a cada um.